Para nós, cristãos católicos, este é um tempo muito forte, chamado também como Semana Maior, a Semana Santa, a qual nós somos chamados como igreja para rever também a nossa caminhada, para entrarmos também na nova Jerusalém Celeste, na vida eterna. Por isso hoje nós entramos na Semana Santa meditando a entrada de Jesus em Jerusalém. Como nós já ouvimos, aclamado como Rei dos Judeus, aquele que vem em nome do Senhor. Ainda há pouco lá na abertura, eu dizia que este texto ele faz sentido com o Salmo 117, no versículo 26, que era uma saudação própria de todos aqueles que eram, quando um rei ou um Messias ou um profeta entrava na cidade de Jerusalém, era aclamado. E o povo então pegava os ramos, assim como também as vestes, as roupas, e jogavam no chão para que ele pudesse entrar. Depois desse episódio, ele era conduzido até o templo, subindo na escada, e no altar ele oferecia a sua vida, ele oferecia o seu sacrifício para que todos pudessem participar. Jesus, ao contrário, ele não vai para o altar, ele não vai para o templo, mas ele faz do trono, da sua cruz, o trono. E na cruz, ele então manda para nós o mandamento maior que nós temos, o amor. É por causa disso que nós estamos aqui. Nós somos causa, nós somos frutos do amor de Jesus. E quando nós nos aproximamos deste amor, nós também temos vida e vida eterna. Claro que na primeira leitura que nós ouvimos, tirada do profeta Isaías, vimos ali a reação do servo sofredor. Ele que foi ridicularizado, apesar de todo o sofrimento, de toda a perseguição, ele não ficou abandonado. Ao contrário, ele confiou em Deus. Eu sei que muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada de fé, como igreja, como família, como sociedade, é muito normal que nós também nos desanimemos. Há momentos em que a gente não tem mais força, não tem mais coragem. E aí é preciso que a gente escute a voz do Senhor. É preciso que, mesmo diante das ridicularizações que nós ouvimos, vocês lembram lá no Evangelho? Quando Jesus crucificado, alguns passavam dizendo: se é mesmo Filho de Deus, por que não desce daí? Por que você não desce daí? Por que você não sai daí? Tu não falou que era Filho de Deus? Vê se Ele vem te salvar. São essas atitudes, são esses ataques que muitas vezes nós escutamos, porque somos fiéis, porque estamos dentro da igreja, e porque estamos na igreja, de certa maneira, estaríamos livres de qualquer tipo de sofrimento. Pelo contrário, o nosso sofrimento é comparado ao sofrimento de Jesus. E por isso, quando nós olhamos para a cruz, nós sentimos consolados, nós sentimos confortados, porque não estamos sozinhos, né? Nós temos ali no madeiro o trono de um rei que entrou triunfante e que depois foi humilhado. Foi humilhado pela sua morte. Humilharam Jesus. Diferente de outros, ele não reagiu às acusações. Ele foi levado ao matadouro como um servo, como alguém que não mediu palavras. Pode ver que no Evangelho ele falou poucas palavras. Ele não precisou se autodefender. Ele simplesmente entregou a sua vida por cada um de nós. Esse é o grande sentido de que faz com que nós nos encontremos nessa manhã. E que fará com que nós também nos encontremos durante toda essa semana para redescobrir o sentido verdadeiro da nossa fé. Cristo Jesus. Os primeiros cristãos viam nessa imagem do servo sofredor o próprio Jesus, que ofereceu por nós. Na segunda leitura, é um hino cristológico, quando diz que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas, exemplo de toda criatura. Enquanto a desobediência de Adão trouxe o fracasso e a morte, a obediência de Cristo ao Pai trouxe para nós a exaltação, trouxe a vida. Ele se despojou de sua condição divina e assumiu com humildade a nossa condição humana, para poder servir cada um de nós,
para dar a sua vida, para revelar totalmente aos homens o seu amor e o amor do Pai. Esse caminho não nos levará ao fracasso, mas à glória, à vida plena. Pode ser que em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, nós também vamos sentir fracassados. Vai ter momentos que nós vamos sentir, meu Deus, não dá mais. É difícil o sofrimento. Quantas pessoas nós atendemos durante esses dias, pelas celebrações comunitárias, pelo nosso atendimento. Quantos gritos, quanto choro, quanta dor, quantas decepções, quantos desânimos. Situações essas que muitas vezes estão presentes na nossa vida. E é por isso que nós temos que ter o nosso olhar direcionado a Jesus. Jesus não nos abandona. Cristo não nos abandona. Apesar de nós acharmos que o mundo nos abandona, que as pessoas nos abandonam, mas Jesus não. E claro, o som, o grito de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Ele faz coro também com os nossos gritos, que nas nossas casas, nas madrugadas, ao anoitecer, ao amanhecer de cada dia, nós também gritamos diante da nossa dor. Nós também gritamos diante do nosso sofrimento. É demais o sofrimento. Parece que o sofrimento é como se fosse um pecado, como se fosse um pagamento por sermos pecadores. Jesus dá um outro sentido. É pelo sofrimento que nós encontramos novamente o sentido da nossa vida. Meu Deus, por que me abandonar? Por que me abandonaste? Incline sua cabeça nesse momento. Feche seus olhos. E traz presente durante a sua vida quanto sofrimento, quantas realidades. Nos meus ouvidos hoje, eu estou com um grito muito dolorido de uma mãe, que por causa do desprezo do seu filho, ela se sente abandonada. Deus é assim. Deus se coloca do nosso lado. Deus está do seu lado. E Ele escuta o teu grito. Ele escuta a tua dor. Ele escuta o teu sofrimento. Já que você fechou seus olhos, se reporta para aquela imagem. Imagine do seu jeito, da sua maneira, Jesus sendo condenado. E coloque-se também nessa atitude de muitas vezes sermos condenados, de sermos criticados, de sermos ridicularizados. E qual é a atitude de Jesus? Ele não reagiu de maneira violenta, mas ele silenciou. E diante disso, Jesus também mostra para nós que Ele é vida. Ele nos ensina de fato o que é o amor. Ele nos ensina que ninguém, nenhuma pessoa deve ser excluída por ser pecador. Jesus também
nessa condenação, ele ensinou que os leprosos, os paralíticos, os cegos e qualquer tipo de outra pessoa não devia ser marginalizados, pois não são amaldiçoados por Deus. Muitas vezes nós também, pelas coisas não darem certo na nossa vida, para que as coisas não sejam tão perfeitas em nossas vidas, nós sentimos também abandonados por Deus. Ou quanto não, sentimos que somos amaldiçoados por Deus, porque erramos, porque falhamos. Senhor, ali, diante do julgamento, mesmo diante de um que ainda aparentemente parecia querer salvar, mas eu não encontro nenhum mal neste homem. Que mal ele fez? Quantas pessoas já chegou na sua vida? Quantas pessoas também já aproximou de você e diz: olha, não fique nisso, saia deste mundo, saia dessa realidade. Isso que você está vendo não é tão triste como você está vendo, não é tão ruim, não parece ser tão medíocre. Apesar de Pilatos ser um imperador, não ser um homem religioso, parece, nesse primeiro momento, que ele teve uma sensibilidade. É a mesma coisa que nós precisamos fazer na nossa vida. Sermos uns para os outros e uns com os outros, para que ninguém se sinta abandonado, rejeitado e marginalizado. Mas diante da insistência daqueles que poderiam ter ensinado o mandamento do amor, mas preferiu ensinar o mandamento do ódio. Crucifica-o, crucifica-o. Ele fez se passar como Deus. Ele não é justo. Ele é um pecador. Ele é um blasfemador. E aí você também pode trazer na sua presença, na sua mente, quantas pessoas já te dirigiu dessa maneira. E mesmo diante desses insultos, Jesus se curvou. Jesus se calou. Talvez seja aqui para nós o grande sentido de entendermos, de olhar para a cruz de Jesus, é ver uma reação de um Deus que plantou o amor e que viveu plenamente o amor. Esta é a reflexão para o dia de hoje. Que nós não sejamos apenas espectadores, que nós não sejamos apenas homens que julgam, que condenam, mas que sejamos pessoas que adentrem ao projeto libertador de Jesus. Pode ser que nesse momento nós sejamos o povo que gritou Hosana, pode ser que nós sejamos o povo que gritou crucifica-o, pode ser também que sejamos Barrabás, pode ser que sejamos aquela mulher de Herodes, que teve o sonho e percebeu e conseguiu identificar algo na vida de Jesus. Por favor, não cometa nada contra esse homem. Pode ser que nós sejamos como aqueles dois malfeitores que também zombavam de Jesus. Pode ser. Mas há outros personagens nesse evangelho. E lá estamos nós. Muitos para assistir, muitos para ridicularizar e outros para chorarem. O amor de Deus, ele é muito grande para nós. A Semana Santa, para nós cristãos católicos, por isso que é chamada Semana Maior, é onde a gente vai entender e aprofundar realmente a nossa fé. Mas se nós não conseguirmos entender isso que Jesus fez hoje, dificilmente nós vamos conseguir entender que nós temos que nos oferecer para o outro.
que nós temos que oferecer a nossa face quando o outro nos der um tapa, que nós temos que silenciar diante dos insultos do outro. Dificilmente iremos entender isso. E aí, nós vamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós vamos querer reagir com as nossas próprias mãos. Mas hoje, o trono da cruz, a qual Jesus se entregou por nós, é para nós, de fato, esse grande caminho que nós teremos que fazer. Teremos não, que nós devemos fazer. Jesus deu sua vida por cada um de nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, quando a gente medita esse texto, a gente olha as palavras do evangelista Mateus com tanta particularidade, porque o evangelista Mateus, ele escreve para os judeus que estavam convertidos ao cristianismo. E por isso o evangelista, ele traz alguns elementos que os outros não trazem. Se você lê nos outros evangelhos, essa narração, não tem essa fala da mulher de Herodes. Nós lemos o breve, mas no evangelista Mateus também tem, quando Judas, arrependido de ter entregado Jesus, ele volta para o templo e devolve as moedas, as 30 moedas. E ele dizendo, eu entreguei uma pessoa inocente, eu errei, eu falhei. E os sacerdotes dizem, não temos nada a ver com isso. Isso é problema seu. Olha só, a dor de Judas também, que às vezes a gente condena ele, né, no primeiro momento. Ele também foi dolorido, ele também se arrependeu. Só que a diferença é que ele não teve quem o acolheu. Porque se o sacerdote tivesse acolhido ele não sairia do templo e iria se enforcar. Ele ia voltar para Jesus. E às vezes, nós traímos Jesus. Meu Deus do céu, quantas vezes eu já traí Jesus? Não é diferente. A diferença é que quando nós traímos, e a gente se arrepende, e a gente volta, e a gente diz, está aqui a paga do meu pecado, eu recebo de Deus, o quê? O perdão. E aí eu volto para Jesus. Judas não teve essa experiência. Ele voltou e foi se matar, tirou a vida. Olha, é um evangelho que precisa ser lido de novo, viu? Vocês precisam lê-lo, para trazer esses elementos que ele nos dá, que fortalece a nossa fé. Tem uma outra imagem que está no evangelho longo, de Getsêmani, que é o Vale das Oliveiras. A palavra Getsêmani significa prensa, aonde eram colocados os frutos da oliveira, e ali era esmagado, e era feito o óleo de oliva. Jesus está ali, nesse horto das oliveiras, também sentindo a dor. Ele diz para Jesus, para os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, olha, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E ele começa a ser esmagado pela dor. Por isso a palavra Getsêmani. Ele também foi esmagado, porque ele sabia que a sua vida ia ser tirada, ia ser torturada. E ele sentiu a dor. Da mesma forma que o grão de oliva, né, também foi esmagado. E para ser esmagado, para ser tirado o melhor. São as nossas vidas, que são colocadas diariamente aos pés da cruz. E nós não podemos ter medo
de fazer dos nossos vales o local onde nós também somos esmagados. Eu gosto muito dessa expressão. Quem trabalha comigo já deve ter escutado muitas vezes. O trigo é esmagado, é triturado, mas depois que ele passa pelo processo, ele se transforma em farinha. E depois a farinha nos dá o pão. Foi isso que Jesus fez. Ele deu a sua vida. Ele não poupou. Ele rasgou a sua vida para que nós possamos ter vida. E só por isso, a gente já podia dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque prova maior do que essa não existe. Nenhum banco, nenhum governo, nada poderá nos dar uma prova maior do que essa. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado o que me faz, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Oh, ninguém te ama como eu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.